Gente, final de semana foi intenso, né? Eu tô como quem foi atropelada mesmo. Vos falará os restos mortais de Thaís, agora de manhã. Mas o Senhor é bom, e a graça e o favor dEle é aquilo que nos abastece, é aquilo que nos dá ânimo, que nos dá vigor, que renova a nossa alma, que renova o nosso corpo. E hoje nós vamos encerrar o nosso período de estudos sobre as cartas, né, que o Senhor Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, ali no início do livro de Apocalipse, né? Passamos por todas as igrejas, as 6 primeiras, né? E hoje vamos estudar a última igreja. Você que está... Quem aqui esteve em todas? Peguei todas. Amém. Então, se você não assistiu as outras, acessa lá o canal. Tiago, as primeiras já foram para o canal das cartas do Apocalipse. Então, essa semana você tem a missão de colocar todas lá. E que bom a gente poder refletir sobre aquilo que o Senhor deseja nos comunicar como igreja, aquilo que o Senhor espera de nós como seu povo. A gente começou falando sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha muitas obras, uma igreja que era forte na palavra, na doutrina, uma igreja que não tolerava, né, heresia, mas uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Uma igreja que tinha perdido o fervor espiritual. Uma igreja a quem o Senhor manda voltar de onde caiu. Né? E a gente aprendeu que voltar de onde caiu não é voltar atrás, mas é voltar ao nível que a gente estava e não estamos mais. Essa igreja estava vivendo uma realidade, um nível espiritual, mas se deixou distrair, então ela desceu de nível. E o Senhor estava chamando a atenção dessa igreja a voltar às práticas do primeiro amor. Depois nós ouvimos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que o Senhor não faz nenhuma crítica, mas uma igreja que estava passando por severas dificuldades, passando por provações, por perseguições. A gente viu que a igreja de Esmirna foi uma igreja que resistiu à perseguição, que viu seu pastor morrer, sendo cozido dentro de um touro de bronze, mas ainda assim não negou a sua fé. Uma igreja que estava disposta a morrer por Cristo. E para essa igreja, Jesus ele dá um recado, ele diz: olha, perseverem até o fim, não desanimem, porque espera vocês uma coroa, que não é uma coroa de louro, mas uma coroa de glória, uma coroa que eu darei aos meus filhos. Depois nós ouvimos sobre a igreja de Pérgamo e nós vimos que essa igreja, ela também resistiu à perseguição direta, né, das autoridades do governo, a perseguição daqueles que se prostituíam em adoração a outros deuses. Essa igreja resistiu a esse tipo de prova, a esse tipo de perseguição, mas uma igreja que escorregou nas suas inclinações naturais da carne para o pecado, uma igreja que deixou que o mundo os valores do mundo fossem entrando na igreja, uma igreja que tolerou heresias, que tolerou a doutrina dos nicolaítas, né, a doutrina de Balaão. Depois nós vimos a igreja em Tiatira, uma igreja que chegou a um ponto tão crítico que ela tolerava não só as doutrinas hereges no meio da igreja, mas a heresia subiu ao púlpito. Então essa igreja tolerava uma doutrina de manipulação, a doutrina de Jezabel, uma doutrina que focava o prazer sexual, que focava o prazer, satisfazer as suas próprias necessidades e anseios, e essa doutrina levou essa igreja a ser destruída. Depois nós vimos sobre a igreja de Sardes,
uma igreja rica em obras. E olha que interessante, o Senhor Jesus, ele diz que as últimas obras dessa igreja eram maiores do que a primeira, diferente da igreja de Éfeso. Só que o perigo dessa igreja, aquilo que Jesus condena nessa igreja, é porque essa igreja, ela tinha fama de que estava viva, mas na verdade essa igreja estava morrendo. E que perigo é a gente pensar que está indo bem, quando na verdade a gente está indo muito mal. O Senhor, Ele ainda tem uma esperança sobre essa igreja, porque Ele via nessa igreja um remanescente, um povo que não havia se contaminado com as doutrinas do mundo, com os prazeres do mundo, um povo que não havia se corrompido, mas um povo santo. E o Senhor chama a atenção dessa igreja a reavivar, a dar vida àquilo que estava morrendo. E por último, nós ouvimos sobre a igreja em Filadélfia. Uma igreja que também Jesus não faz nenhuma crítica. Uma igreja que é agradável aos olhos de Jesus. Uma igreja que tinha pouca força. Veja que Jesus, ele diagnostica essa igreja como uma igreja que tinha pouca força. Talvez essa falta de força fosse pelo reduzido número de membros, ou talvez pela pobreza mesmo material dos membros, que não tinham muitos recursos. Nós não sabemos a razão exata dessa pouca força, mas o Senhor, Ele diz: olha, eu sou feliz com vocês, porque vocês se mantiveram fiéis, vocês não negociaram a fé, vocês resistiram até o fim, e por causa disso eu estou abrindo uma porta diante de vocês. E ele diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Jesus está dizendo: eu sou soberano, não se intimidem porque vocês pensam que são pequenos, porque vocês são fiéis a mim, e por isso eu estou abrindo uma porta diante de vocês, uma oportunidade. E essa oportunidade nós vimos que poderia ser a oportunidade de levar a mensagem de Jesus, poderia ser a oportunidade de ser exaltado, a oportunidade de ser resposta para aquela geração que estava vivendo distante do Senhor. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre as cartas do Apocalipse, falando sobre a igreja de Laodiceia. E diferente da igreja em Filadélfia, Laodiceia foi uma igreja que não teve nenhum tipo de elogio. Até a igreja de Sardes, que tinha fama de estar viva, mas estava morta, até essa igreja tinha alguma coisa para o Senhor elogiar, porque o Senhor elogia o remanescente que não se corrompeu. Mas a igreja em Laodiceia, o Senhor não tinha nenhum tipo de elogio a fazer essa igreja. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3. A gente vai ler dos versículos 14 ao 22. Quando o Senhor traz aí o diagnóstico dessa igreja, a igreja de Laodiceia. E a mensagem, o título, da mensagem que o Senhor me entregou para essa manhã é: saia de cima do muro. O Senhor não nos chamou para cochear entre dois senhores. O Senhor não nos chamou para viver uma vida indiferente, sem relevância. O Senhor nos chamou para sermos o sal que salga, o sal que dá sabor. E olha o que Jesus diz a essa igreja: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez.
e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, Jesus diz que essa igreja era uma igreja rica, diferente de Filadélfia, que era uma igreja pobre, de pouca força. Essa igreja era uma igreja que não tinha falta de nada. Era uma igreja rica, uma igreja de posses, uma igreja talvez tendo na sua membresia pessoas que tinham recursos, que não tinham, passavam por necessidades materiais. A essa igreja, Jesus diz que essa igreja, ela é uma igreja morna. Jesus diz: quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Algumas pessoas interpretam essa expressão de Jesus como dizendo assim: olha, eu prefiro que você seja frio do que você seja morno, porque pelo menos você sendo frio, você sabe que você está numa condição espiritual miserável e então você vai buscar a Deus. Embora o Senhor, Ele rejeite a hipocrisia, Ele rejeite a mornidão, Ele rejeite um comportamento de pessoas que levam o nome de Jesus, levam o nome de crente, levam o nome de filho de Deus, mas não vivem como tal. O Senhor, Ele rejeita aqueles que vivem com título, com rótulo, mas na sua essência não são aquilo que dizem que são. O Senhor, Ele critica os fariseus, Ele chama os fariseus de hipócritas, porque eles eram doutores da lei, eles conheciam a Torá, a palavra de Deus revelada até aquele tempo, mas eles não colocavam em prática na sua vida cotidiana. Eles roubavam a igreja, eles exploravam as pessoas, eles exigiam dos fiéis aquilo que eles mesmos não cumpriam. O Senhor, Ele de fato, Ele rejeita, Ele tem ojeriza a hipocrisia espiritual. Só que o que Jesus está dizendo aqui para essa igreja é que ser frio não é ser alguém indiferente à sua fé ou indiferente à presença de Jesus. Na verdade, Jesus está usando, e como sempre Jesus é muito pedagógico, Ele está usando a geografia da região, da cidade, para comunicar aquilo que Ele queria revelar àquela igreja. A cidade de Laodiceia, ela ficava às margens do rio Lico. E ao norte, mais acima da cidade, ficava a cidade de Hierápolis. E essa cidade, ela era conhecida e muito famosa porque ela tinha fontes de águas termais, tipo Caldas Novas, né? Aqui no Brasil. Era uma cidade que tinha fonte de águas termais. E pessoas iam para Hierápolis para buscar tratamento médico, porque as águas termais tinham muito bom resultado terapêutico. As pessoas tinham curas de doenças porque faziam tratamento com aquelas águas termais. Então as águas quentes eram águas que curavam. Eram águas que produziam um efeito curativo na vida das pessoas. E ao sul da cidade de Laodiceia, mais abaixo, descendo o rio Lico, ficava a cidade de Colossos, aonde Paulo escreveu uma carta à igreja aos Colossenses.
E essa cidade, ela era muito conhecida e muito famosa, porque diferente de Herápolis, que tinha fonte de águas quentes, a cidade de Colossos tinha fontes de águas abundantes, águas geladas, água potável, água que servia para o consumo, água para beber, água potável, água que servia para alimentar o povo, para aliviar, para dar descanso, para nutrir, para suprir. Então o que Jesus está dizendo para Laodiceia: olha, antes vocês fossem como a cidade de Herápolis, que tinha águas quentes e podiam produzir cura para as pessoas. Antes vocês fossem como a cidade de Colossos, que tem fontes de águas geladas, águas cristalinas, águas que saciam a sede das pessoas. Mas eu não consigo ver em vocês uma igreja que tem o poder curativo sobre aquele que chega enfermo na alma. Eu não vejo em vocês alguém que tem o poder de dar descanso e alívio àquele que chega sedento, que chega cansado, com fome e sede de mim. Não, vocês são mornos. E sabe o que acontecia com a cidade de Laodiceia? Laodiceia, ela não conseguia consumir a água que passava pela sua cidade, porque a água morna era uma água nauseante, era uma água que não servia nem para trazer cura para enfermidades e também não servia para beber. Então Laodiceia, ela era abastecida por águas que vinham por meio de canais, ou de Herápolis ou de Colossos. E Jesus está falando: olha, você, igreja minha em Laodiceia, vocês estão como as águas da sua cidade. Vocês não servem para nada. Vocês não fazem diferença nenhuma. Vocês são como um sal que não tem sabor. Vocês não são relevantes no meio do povo. Pelo contrário, não dá nem para discernir que você é um cristão. Entre o povo, entre a sociedade, vocês não fazem diferença nenhuma. E o Senhor está dizendo para essa igreja: eu estou a ponto de te vomitar. Gente, quando a gente está enjoado, que a gente está com vontade de vomitar, a gente consegue ver comida? Dá? O que tem no Senhor? A gente não tem vontade de comer, né? Tudo é enjoo. Tudo. Não. Quer beber alguma coisa? Só se for uma água muito gelada para a gente conseguir engolir, não é verdade? A gente não tem vontade de comer nada, nada tá bom. A gente perde o prumo. O que Jesus está falando: eu não consigo tolerar vocês. Eu não consigo conceber a maneira como vocês vivem a vida. Vocês para mim são como essas águas mornas que não servem para nada. O Senhor está chamando a atenção dessa igreja. O Senhor está dizendo para essa igreja: se posicionem, arrependam-se. Porque eu não tolero a indiferença, eu não tolero a hipocrisia, eu não tolero aqueles que têm nome de crente, mas não vivem como tal. Eu não tolero a mornidão, eu não tolero a falta de entusiasmo, eu não tolero a falta de fervor, eu não tolero a falta de um coração quebrantado. O Senhor rejeita aqueles que são soberbos, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Essa igreja era uma igreja autossuficiente. Essa igreja, Jesus fala que ela não sentia falta de nada. E quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei: essa igreja não podia nem cantar "Eu vou passando pela prova dando glória a Deus", porque não tinha prova. Não tinha falta de nada, gente. E que perigo é quando a gente não sente falta de nada. Que perigo quando a gente não sente falta de um ombro amigo. Que perigo quando a gente se acha mais espiritual que os outros. Que perigo quando a gente acha que a gente dá conta de resolver os nossos problemas.
que a gente não precisa de um conselho. Que perigo quando a gente acha que a nossa casa ela é abençoada, porque a gente olha para a nossa casa e não tem falta do pão, não tem falta da roupa, não tem falta de um teto, a nossa conta bancária está cheinha, supre as nossas necessidades. Que perigo a gente achar que a gente não precisa de nada. Essa igreja não tinha falta de nada. Essa igreja baseava a sua classificação de bênção totalmente equivocada. Para essa igreja ser abençoada era ser abastado financeiramente. Na verdade, eles achavam que eram prósperos, eles só tinham dinheiro. Mas eles não eram prósperos. Jesus diz para essa igreja: olha, vocês, para mim, vocês são pobres, cegos e nus. Vocês acham que vocês são ricos? Sabe por que Jesus fala isso para a igreja? Vocês para mim são pobres, cegos e nus? Porque a cidade de Laodiceia era uma cidade rica em ouro. O metal que era muito encontrado naquela cidade era o ouro. Aquela cidade era rica em ouro. Aquela cidade, ela possuía muitos bancos. Havia muitos banqueiros naquela cidade. Talvez dentro da igreja tinha algum banqueiro. E banqueiro é diferente de bancário. Bancário trabalha no banco, banqueiro é o dono do banco. Aquela cidade, como as cidades ao redor, as outras cidades que nós estudamos ficavam ao redor de Laodiceia. Aquela cidade também havia passado por períodos de intempéries, períodos de tremores de terra. Aquela cidade havia sido afligida por causa da sua geografia, por eventos naturais, mas diferente das outras cidades que precisaram procurar ajuda externa para reconstruir, essa cidade não precisou de ajuda externa, porque os banqueiros da cidade deram conta de bancar tudo que precisava para reconstruir a cidade. Era uma cidade autônoma, autossuficiente, um povo arrogante, um povo soberbo, um povo cheio de si. E para essa cidade, para a igreja situada nessa cidade, Jesus diz: vocês pensam que vocês são ricos? Vocês são pobres. O critério de riqueza de vocês está muito equivocado. Sabe, Jesus, ele falando sobre isso, falando sobre o perigo da riqueza, ele diz em Lucas 12, versículos de 15 a 21. Enquanto você abre e eu bebo água, eu quero te dar um aviso. Você que é pai e mãe, que tem filhos na idade de 4 a 11 anos, o Coral Kids está ensaiando para o nosso musical de Natal, que vai ser no dia 19 de dezembro, numa quinta-feira. Então, se você deseja que seu filho participe do musical, traga ele para ensaiar domingo às 9 da manhã, hoje teve ensaio, e quinta-feira às 19 horas, antes do culto, Sarça, tá bom? Olha o que Jesus diz sobre o perigo da riqueza. Jesus estava ensinando e no meio da multidão alguém fala assim: Jesus, fala para o meu irmão pagar aquilo que ele me deve. E olha o que Jesus fala: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, quem foi que disse que abastança, eu vou falar prosperidade, que não me veio outra palavra. Quem disse que prosperidade financeira, que ter muito dinheiro é sinal de bênção? Queridos, bênção, critério de bênção para Deus é muito diferente do nosso. Uma pessoa abençoada para Deus é uma pessoa que dá atenção aos seus filhos, assim ele ajunta tesouros nos céus. Uma pessoa que ajunta tesouros nos céus é uma pessoa que perdoa aquele que te ofende. Uma pessoa que ajunta tesouros no céu é uma pessoa que trata bem a sua esposa, o seu marido, que fala com respeito, que trata com amor. Uma pessoa que ajunta tesouros no céu é uma pessoa que é generosa. É uma pessoa que não pensa apenas em si, mas pensa na necessidade no outro. Uma pessoa que ajunta tesouros no céu é uma pessoa que ama aquele que lhe aborrece, aquele que irrita, aquele que mexe com você, que te tira do prumo. Uma pessoa que ajunta tesouros no céu é uma pessoa que vive uma vida de obediência a Deus. Queridos, o critério de riqueza para Deus é muito diferente do nosso. E talvez você esteja cansado, porque você trabalha muito. E eu não estou querendo dizer que você não tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Mas você coloca a sua segurança naquilo que o seu dinheiro, que o seu trabalho pode te dar. E a nossa segurança, ela precisa estar em Deus. Queridos, o Senhor também diz a essa igreja, que essa igreja, ela era uma igreja cega. Queridos, a cidade de Laodiceia, ela era conhecida porque ela era muito avançada em tecnologia medicinal para na medicina oftalmológica. Era uma cidade muito avançada em medicina oftalmológica. Então, Jesus diz para essa cidade que era avançada na questão do cuidado com os olhos, com restaurar a visão das pessoas. Jesus diz: olha, vocês são cegos. Vocês pensam que vocês estão por cima da carne seca? Vocês são cegos. Vocês precisam comprar de mim colírio. Vocês precisam colocar colírio, meu colírio, nos seus olhos. Queridos, nós precisamos cuidar. Porque quando o Senhor fala de cegueira, o Senhor está falando de falta de discernimento espiritual. Essa igreja não tinha nenhum tipo de discernimento espiritual. Era uma igreja que não tinha os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Era uma igreja que andava segundo o seu próprio entendimento. Era uma igreja que andava segundo os padrões do mundo. Era uma igreja que estava preocupada em ter, em conquistar, em possuir, em usufruir daquilo que tinham. Mas uma igreja que estava distante de Deus. Eu conheço pessoas, e é muito triste, que quando são abençoadas, seja financeiramente, ou porque finalmente encontraram o amor da sua vida e se casaram, essas pessoas, elas se afastam do convívio do corpo. Elas vivem para si. Elas vivem para satisfazer os seus próprios desejos. Elas vivem para usufruir das bênçãos de Deus, mas elas não estão dispostas a viver uma vida de consagração, de entrega. O que Jesus estava dizendo para essa igreja: olha, vocês não conseguem ser diferentes desse povo, porque vocês são cegos como eles. Vocês não conseguem enxergar. Ah, queridos, como nós precisamos de discernimento. Como nós precisamos buscar de Deus sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Queridos, a gente não vê Jesus aqui dizendo que essa igreja, ela nutria questões de escândalo na sociedade. A gente não vê Jesus falando que essa igreja, ela abraçava a heresia. A gente não vê Jesus falando que essa igreja era uma igreja que trazia vergonha. Talvez todo mundo vivia num padrão moralmente correto. Não deve nada a ninguém, até porque não precisa dever, né? São bastardos. Vivem uma família tranquila, filhos bem criados, filhos educados, filhos que estão avançando, que estão estudando, buscando também se estabelecer na sua vida profissional, filhos saudáveis, que não tem nenhum tipo de problema, não tinha nenhum tipo de problema, mas era uma igreja que era cega, porque não buscava enxergar com os olhos de Deus, porque não buscava ver aquilo que Deus estava vendo. Era uma igreja que via apenas a si mesma, que estava preocupada apenas consigo. Se eu estou bem, está tudo bem. Mas não importa se tem alguém ali na porta pedindo comida. Não importa se tem alguém dentro da sua casa precisando de um afago, precisando de um consolo. Essa igreja era uma igreja que não conseguia enxergar com os olhos de Deus. Queridos, o Senhor diz para essa igreja: olha, vocês precisam se vestir com vestes brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Queridos, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma cidade que tinha muitas fábricas de tecido. A cada esquina tinha uma fábrica de tecido. Era uma cidade que exportava tecido. E a essa cidade que exportava tecido, a essa igreja que talvez tinha no seu corpo de membros tecelões, donos de fábricas, a essa igreja Jesus diz: vocês estão nus. Vocês estão com as vergonhas à mostra. Queridos, o pecado traz vergonha. Quando a gente anda longe da presença de Deus, a gente fica insensível. E a gente passa a tolerar pecados que não são escandalosos, mas são pecados de caráter. São sentimentos, pensamentos que maculam, que ferem a santidade de Deus. Essa igreja era uma igreja que Jesus classifica como nua, uma igreja que trazia vergonha para o evangelho. Queridos, que perigo é a gente viver de maneira despretensiosa, a gente viver deixando a vida nos conduzir. Que perigo é a gente viver como se o Senhor, Ele não exigisse de nós santidade. Esse final de semana a gente foi imerso nesse tema. Nós aprendemos que o Senhor espera que a gente seja como os nazireus, aqueles que se separavam para Deus, que se abstinham de todo tipo de coisa que pudesse contaminá-los, se abstiveram do vinho, se abstiveram de cadáveres, de contato com mortos, se abstiveram de cortar os seus cabelos, porque eles queriam comunicar para Deus com a própria vida, com o próprio corpo: eu sou separado do Senhor. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas veem que você é uma pessoa separada por Deus. A maneira como você fala comunica que você é um filho de Deus separado? Ou o seu vocabulário é tão sujo quanto das pessoas que convivem com você no seu trabalho? Queridos, o Senhor nos chama a sermos uma igreja santa, uma igreja que Ele está purificando. Nós não somos perfeitos, é verdade, nós estamos em processo de lavagem. O Senhor está nos purificando, e é assim mesmo.
E toda vez que a gente se depara com uma área da nossa vida que a gente sente vergonha, que a gente se entristece, que a gente sabe que a gente está errando, que a gente está pecando, a gente tem mesmo que sentir vergonha diante de Deus, se entristecer pelo nosso pecado, mas isso precisa ser colocado diante de Deus, isso precisa ser tratado. A gente precisa ter vergonha, mas a gente não pode ser sem vergonha. E tem muito crente sem vergonha, que vem aqui, reconhece que está errado, glória a Deus, reconheceu que está errado, chora, chora, chora diante de Deus, mas sai daqui e faz a mesma coisa. Vamos, gente, chorar diante de Deus pecados novos, mas não o mesmo pecado. O Senhor, Ele deseja que a gente passe de nível. O Senhor deseja que a gente avance. O Senhor deseja que a gente não só trate dos pecados que são visíveis aos outros. Eu já falei isso aqui. Talvez você chegou aqui trazendo com você muitas práticas que eram escandalosas para um cristão. Talvez a maneira como você se relacionava com o dinheiro era uma maneira que trazia vergonha para o Evangelho. Porque talvez você não era honesto. E o Senhor te fez honesto. Talvez você chegou aqui e a sua fraqueza era questão sexual. Você não conseguia ser fiel. E o Senhor, Ele te tornou, te fez, te lavou, te purificou. E hoje você consegue ser fiel ao seu marido, sua esposa. Hoje você consegue, jovem, ficar sozinho esperando aquele que o Senhor ou aquela que o Senhor vai enviar. Você aprendeu isso. Glória a Deus por isso. Talvez você chegou aqui e o seu vocabulário era um vocabulário sujo, cheio de palavrão. Uma vez eu estava numa célula, gente, que situação. E não era aqui na igreja, era em outra igreja, não era também na segunda não, é outra igreja. E aí eu estava numa célula de mulheres, de senhoras. E aí a gente estava compartilhando, né, sobre a palavra, compartilhando sobre o que Deus estava fazendo, né, na nossa vida, né, e cada uma testemunhando aquilo que Deus estava fazendo. E chegou na vida de uma senhora. E a senhora, ela estava falando: tá doido, rapaz, mas andar com Jesus é muito bom. E soltou um PQP. Aí eu, meu Deus do céu, as irmãzinhas ficaram vermelhas. Eu fiquei mais vermelha ainda. Falei, como que eu saio dessa situação, meu Deus? Eu não posso envergonhar a irmãzinha que está no processo. Mas também não posso deixar como está. Olha, a gente às vezes fica numa situação, né? Falei, meu Deus. Mas em nome de Jesus, essa irmãzinha já teve o vocabulário santificado. Às vezes você chegou aqui assim, até para falar de Jesus você soltava um palavrão. Porque já estava no hábito do vocabulário. E Jesus te purificou. Você hoje fala palavras abençoadas. Os seus jargões são jargões. É forte, mistério, né? É manto. Queridos, esses são pecados que são visíveis. E a gente, para não se sentir constrangido, né, no meio de um novo grupo, um pessoal mais educado, um pessoal mais polido, né? Aí a gente vai, não, peraí, né? Mas, querido, e os pecados que ninguém vê? E os pecados do coração? E os sentimentos que a gente traz com a gente? E a gente muitas vezes não tem disposição para abandonar. E o orgulho? E a vaidade? E a soberba? E a inveja? São pecados que ninguém vê diretamente, mas eles estão aí. Talvez hoje você não consegue fluir naquilo que Deus tem para você porque você carrega culpa de coisas que você fez lá atrás, que Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. O Senhor, Ele nos chama, queridos, a subir de nível. O Senhor, Ele nos chama a uma vida de consagração e de santidade, aonde
o nosso coração ele seja completamente do Senhor, queridos. E isso não é algo que vai acontecer uma única vez, não. É todo dia. Porque a gente habita nesse corpo aqui, ó, que é contaminado pelo pecado. Eu tenho que lidar com orgulho todo dia. Você tem que lidar com orgulho todo dia. Você precisa crucificar a sua carne todo dia. Eu tenho que lidar com a vaidade todo dia. Quem diz que não é vaidoso, já é vaidoso. Sabe por quê? Porque isso é inerente à nossa natureza. Porque a gente foi picado pela serpente. E a serpente, o primeiro pecado que subiu ao coração de Lúcifer foi a vaidade. Porque ele queria ser como Deus. Todos os dias nós precisamos crucificar a nossa carne num processo de santificação, de purificação. Mas que isso, pastor? Todo dia, irmão, é luta mesmo. Descansa só na glória. Por isso que a gente canta Maranata. Oh, Jesus vem. Quando o Senhor me livrará do corpo dessa morte? Diz o apóstolo Paulo. É todo dia, irmão. O Senhor te chama a se tornar uma pessoa dócil dentro da sua casa, com a sua mulher, com seus filhos. Deus te chama, minha irmã, a se tornar uma pessoa mansa para falar com seu marido, com seus filhos. O Senhor te chama a ter a sua identidade curada para você parar de se comparar com os outros, para você parar de querer reconhecimento das pessoas, de querer a aceitação dos outros. Quando a gente descobre que a gente é amado, que a gente é aceito, que a gente é perdoado, quando a gente descobre quem a gente é em Deus, queridos, não importa o que as pessoas vão dizer de nós. E eu tô falando isso, não é tipo assim, dane-se, não tô falando disso não. A gente tem o direito de ficar triste quando alguém fala mal da gente. Não é errado ficar triste. O errado é se abater e entrar na caverna. Você pode ficar triste por um momento, meu irmão, mas aqui, levanta. Quem é você? Quem te chamou? Quem te escolheu? Quem te perdoou? Quem te lavou? A gente precisa ser humilde para pedir perdão. Esses tipos de comportamentos revelam que nós temos ou estamos no processo de sermos lavados. A gente falou que o nazireu, ele é aquele que abre mão até daquilo que é permitido para corresponder ao coração de Deus. E às vezes a gente não quer abrir mão da nossa cama. Eu tô nessa, irmão. Às vezes a gente não quer abrir mão das redes sociais. E eu não tô falando que isso é jejum não, hein? Isso não é jejum não, hein? Jejum tela esse. Jejum de Instagram. Vai ficar sem comer, irmão? Pelo amor de Deus. Quebra o seu celular logo, irmão. Não, mentira. Queridos, o Senhor nos chama a um lugar mais excelente. O Senhor nos chama a um lugar de humildade. Essa igreja era um povo arrogante. O Senhor nos chama a um lugar de quebrantamento. Olha, e a arrogância dessa igreja não estava porque ela tinha dinheiro, não. A arrogância dessa igreja estava porque ela achava que o dinheiro era tudo que ela precisava. Porque o Senhor, Ele usa os abastados para abençoar. E quanto mais essa pessoa dá, mais essa pessoa recebe. Porque o reino de Deus é multiplicação. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama a um lugar de depender dEle.
O Senhor nos chama a lavar os nossos olhos com colírios do céu, para que a gente tenha discernimento, para que a gente tenha visão de Deus. O Senhor nos chama a comprar ouro refinado. O Senhor nos chama a uma atitude, um comportamento que revela que Ele é a nossa maior riqueza. O Senhor nos chama a vestir vestes brancas de santidade, tendo o nosso caráter refinado. Ah, mas sabe o que Jesus diz? E eu gosto disso, gotininha. Eu gosto disso, gente. Olha o que Jesus diz. Ah, meu Deus. Olha o que Jesus diz na sequência. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Parar por aqui que depois tem a segunda parte. Jesus diz para essa igreja que Ele está chamando atenção, mas Ele diz que ama, porque o Pai corrige o Filho que ama. Ele diz, olha, eu estou na porta, eu estou batendo. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, mesa. Jesus está chamando a sua igreja para a mesa. E nós temos ouvido já há algum tempo que mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de exposição. Sabe por que nas células a gente serve o lanche? Sempre a gente bota um lanchinho lá. Porque é na comunhão da mesa que muitas vezes aquela pessoa que ficou constrangida em abrir a boca na célula, no compartilhar, na mesa ela abre a boca para comer. E quando ela abre a boca para comer, ela também começa a falar. Porque ela não vai ficar sentada na mesa olhando um para a cara do outro sem falar nada. A comida, ela sempre vai desarmar a gente. Mesa é um lugar onde a gente se sente à vontade. Aonde a gente expõe a nossa vulnerabilidade. Mesa é lugar de cura. O Senhor Jesus estava chamando essa igreja para a mesa. O Senhor Jesus estava chamando essa igreja para um lugar de intimidade. Vem cear comigo. Jesus estava falando para essa igreja: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água que mata a sede. Vocês precisam comer de mim. Vocês precisam beber de mim para vocês serem cheios, alimentados, saciados. Queridos, o que você tem comido durante a semana? Você só abre a Bíblia aqui. Às vezes nem essa Bíblia você abre no celular. Você tem bebido de Deus, buscado um relacionamento com o Espírito Santo. A gente vê em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo falando: não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Senhor nos chama a se encher do Espírito, a beber dele. O Senhor nos chama a um lugar de intimidade. Sabe, e para a gente ser cheio, ser alimentado, a gente precisa ter fome. A gente precisa estar com o estômago vazio para que a gente possa comer e beber. Mas às vezes a gente enche o nosso estômago de besteira. Eu falei ontem aqui nos Nazireus, às vezes a gente enche a nossa mente de informações que em nada vão acrescentar à nossa vida. A gente vai para a televisão, para o Netflix ou qualquer coisa que seja dessa natureza e a gente enche a nossa mente de violência, de pornografia, de prostituição, e depois a gente quer ir para a presença de Deus. Ou melhor, às vezes nem vai. Por quê? A mente já está cheia de outras coisas. A gente quer ir para a presença de Deus, mas a gente encheu o nosso estômago de maledicência, se alimentando de ira, de rancor, de tristeza. Queridos, o Senhor nos chama a um lugar de intimidade.
E sabe o que é ter um estômago vazio para entrar na presença de Deus? É se esvaziar, é se humilhar, é se quebrantar diante de Deus, é dizer para Deus: Senhor, eu não consigo, eu sou miserável mesmo, eu sou carente da tua graça mesmo, eu tenho dificuldade com o meu orgulho mesmo, eu tenho dificuldade de perdoar mesmo, eu sou bronco e eu preciso ser tratado nisso. É você se esvaziar de você. O Senhor nos chama a esse lugar, queridos. O Senhor nos chama para a mesa, porque Ele quer nos dar de comer. Quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente se enche do Espírito. Como se enche do Espírito? Fala: Senhor, enche-me. Eu quero ser cheio de Ti. Por isso que a gente canta: enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. A gente precisa clamar: Senhor, enche-me de Ti. Me esvazia de mim e enche-me de Ti. O Senhor nos chama para um lugar de intimidade. Se você pensou a sua vida inteira que Jesus está batendo na porta daquele que não é crente, se enganou. Jesus está batendo na tua porta. Jesus está batendo na minha porta. Jesus quer entrar, querido. Jesus quer desconstruir sofismas. Jesus quer desconstruir enganos. Jesus quer desconstruir os seus padrões. Jesus, Ele quer fazer com que você enxergue com os olhos dele, que você sinta com o coração dele, que você revele a pureza dele, a santidade dele. Mas não acabou não. Sabe por quê? Porque esse mesmo Jesus que chama a gente para sentar à mesa com Ele, olha o que Ele diz no versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, o Senhor, Ele está dizendo para a sua igreja: existe um lugar de governo que eu quero colocar você. Existe um lugar para você se assentar comigo. Da mesma maneira que o Pai me chamou para eu me assentar ao lado dele, eu estou chamando a minha igreja para se assentar ao meu lado, a um lugar de governo. Queridos, nós ouvimos aqui ontem, e nós estamos ouvindo há algum tempo, porque nós temos dito isso aqui no púlpito. Às vezes a gente espera que a resposta venha da política. A gente espera que a resposta venha do governo. Queridos, a resposta ela vem da igreja. Porque é a igreja que tem o poder de levar bálsamo. A igreja que revela Jesus, que cura. E pessoas curadas, pessoas perdoadas, pessoas salvas, elas podem entrar na sociedade e sentar nas cadeiras e serem instrumentos de Deus. Mas ainda que isso não aconteça, o Senhor ainda assim, Ele conta com a igreja. Sabe por quê? Porque Ele não está nos preparando para essa terra. Ele está nos preparando para subir, assentarmos nas regiões celestiais e governarmos com Ele. Aí sabe o que a gente entende, querido? Que não há como se assentar no trono sem antes se assentar à mesa. Não há como ser colocado no lugar de ser usado por Deus, no lugar de governo, no lugar de autoridade, sem receber essa autoridade do Pai na mesa. Queridos, às vezes a gente almeja muita coisa. Talvez você recebeu uma palavra de Deus, de que Deus vai te usar em determinada área, e você vive na esperança desse dia chegar. Mas a pergunta que eu quero te fazer: o que você está fazendo enquanto esse dia não chega? Existe um processo, e a gente ouviu sobre o processo aqui nesse final de semana. Existe um processo de ser transformado, de ser moldado, de ser tratado. Eu gosto muito de Davi. Aliás, amor, quando alguém perguntar qual personagem da Bíblia que eu mais
me identifico é Davi. No curso de noivos, perguntaram para os casais qual o personagem da Bíblia que a pessoa mais se identifica. Jonelis falou João. Eu falei, da onde João, meu Deus? Por que eu falei João? Oh, Jesus. Davi, ele foi ungido rei. Gente, olha que forte que é isso. Davi foi ungido rei quando era um adolescente. Mas ele ainda não tinha assumido a posição de rei. E o que Davi fez, apesar de já ter sido ungido? Davi continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Davi continuou servindo a sua casa. Davi foi levar comida para os seus irmãos, que já eram mais velhos e faziam parte do exército de Israel. Queridos, existe um processo. E às vezes a gente quer atropelar o processo. A gente, porque recebeu uma palavra, porque de fato temos uma unção. Às vezes, cara, já é visível que você tem uma unção específica para uma área. Mas você não quer se submeter ao processo. E Jesus, ele gosta de fazer assim mesmo, né? Sabe para quê? Porque a gente sabe que a glória não é nossa. Ele entrega o presente, mas não abre o presente. Não é a hora. Vem cá, vamos conversar. Eu preciso falar com você como usar esse presente. Sabe por que Jesus faz isso? É para que quando a gente puder usufruir do presente, quando o Senhor nos colocar nos lugares altos para nos usar e nos fazer instrumento de governo no reino dele, a gente se lembre que a gente foi amassado, que a gente foi esmagado, que a nossa carne foi crucificada, que o nosso pecado foi tratado, foi exposto na mesa, e a gente se lembre que não é por nossa causa, que não é por causa dos nossos méritos, que não é por causa da nossa habilidade, porque a unção, ela não é nossa, ela é de Deus, Ele só empresta. Saul foi ungido rei. Saul foi ungido rei. A mesma unção que estava sobre Davi, um dia esteve sobre Saul, era o mesmo Deus, foi o mesmo profeta. Foi Samuel que ungiu Saul e Samuel que ungiu Davi. Mas o que mudou no meio do processo? Por que a unção foi retirada de Saul? E por que o Senhor agora entrega essa unção a Davi? Porque o Senhor, no meio do processo, Ele conheceu o coração de Saul. Porque o Senhor confiou algo precioso a Saul, mas Saul, ele não soube administrar. Ele achou que era sobre ele. Saul, ele era rei. E naquele tempo era muito específico, era muito bem determinada a posição do profeta, do sacerdote e do rei. O profeta era aquele que falava em nome de Deus. O rei era aquele que governava em nome de Deus. E o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Só que estava tudo preparado para uma cerimônia solene ao Senhor. E o sacerdote, que era Samuel, não tinha chegado. E o povo ficou pedindo: e aí, Saul, vambora, vambora. E aí Saul se sentiu pressionado. E então, pensando em proteger a sua imagem, guardar o seu brio, ele vai lá e faz aquilo que não era o papel dele. Ele bota a mão onde não era para ele colocar a mão. Ele usa da autoridade dele de maneira autoritária. E ele fere um princípio de Deus. E quando Samuel chega e vê tudo aquilo que tinha acontecido, vê o coração orgulhoso, soberbo e desobediente de Saul, Samuel diz: cara, o que foi que você fez? E ao invés de Saul: poxa, me perdoa, eu errei. Sabe o que Saul fala para Samuel? Pelo amor de Deus, cara, deixa isso quieto, segue o barco, senão vai dar ruim para mim. Faz de conta que nada aconteceu, segue o barco.
Deus não faz isso com a gente. A unção não é nossa, a unção é dele. E por isso que a gente fala muito aqui, que eu e Jonelis precisamos vigiar o nosso coração. E eu falo muito lá em casa, a gente fala muito, Deus não tem, o Espírito Santo não tem monopólio com igreja nenhuma. A gente precisa cuidar do nosso coração. Porque se o Senhor não encontrar o nosso coração humilde, quebrantado, submisso, dependente dele, Ele retira. Nós precisamos entrar nesse lugar, queridos, de humildade, de quebrantamento. O Senhor nos chama hoje a sair desse lugar de autossuficiência. O Senhor nos chama hoje a um posicionamento de vida. O Senhor tem projetos com você. Não precisa de você não, tá? Mas Ele escolheu contar com você, Ele escolheu contar comigo. Ele tem projetos conosco. Mas para isso, a gente precisa se submeter ao processo. A gente precisa sair de cima do muro. Lembra que eu falei que era para sair de cima do muro? A gente precisa sair de cima do muro. A gente precisa de fato tomar posicionamento diante de Deus, de andar em santidade, de buscar relacionamento com o Espírito Santo, de andar sendo guiado por Ele e de ser rico espiritualmente, de ser cheio da graça e do favor de Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor. E nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora. E se você entendeu que o Senhor está te chamando hoje a um posicionamento, se coloca de pé no seu lugar. Eu preciso me posicionar diante dessa palavra. O Senhor me chama a um lugar de humildade, de quebrantamento. O Senhor me chama a um lugar de rendição. O Senhor me chama a um lugar de entrega. Eu quero fazer um compromisso com Deus. Eu não quero mais cochear entre dois senhores. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver para os meus deleites, para os meus prazeres. Eu não quero viver segundo o meu próprio entendimento, mas eu quero viver para corresponder ao coração de Deus. Eu quero de fato ser alguém que é como sal que salga. Eu não quero ser um crente meia boca, eu não quero ser alguém irrelevante, insignificante no reino de Deus, mas eu quero ser alguém com quem o Senhor possa contar. Eu quero ser alguém que quando o Senhor tiver algo para realizar, Ele se lembre de mim e Ele me chame, Ele me convoque. Eu quero ser convocado pelo Senhor. E eu não estou falando de plataformas, eu estou falando de ser encontrado fiel. Eu estou falando de ser encontrado quebrantado. Eu estou falando de Deus de repente te usar lá no seu trabalho, de Deus te usar dentro da sua família, de Deus te usar entre os seus amigos, de Deus te usar quando você passa no caixa do supermercado, te usar como instrumento de cura. O Senhor nos chama a ser uma igreja santa, a ser uma igreja discernida, a ser uma igreja rica espiritualmente, em nome de Jesus.